Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Como o pastor falou, né? Depois daquela pregação que a gente recebeu hoje de manhã, né, da parte de Deus, temos aqui, e hoje, mais uma vez, como todo esse mês, vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Mas vamos falar de amor no nível de Deus. E aí tudo muda de figura, irmão. Porque estamos muito acostumados a banalizar o amor. O amor é uma palavra que tem perdido o seu poder ao longo das eras, ao longo das épocas. Por quê? Porque o mundo está aí, irmão. O mundo está aí e os dias são maus. Os dias são maus. Por mais que nós queramos muitas vezes esquecer, nós estamos em meio a uma luta, nós estamos em meio a uma batalha. A vida do cristão é uma batalha espiritual constante. Engana-se aquele que pensa que estamos vivendo um tempo de bonança. Não estamos vivendo um tempo de bonança. O Senhor me trouxe aqui nessa noite em guerra. Só que essa guerra, como diz no livro do profeta, não vamos ganhar nem por força, nem por violência. O Senhor diz, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, essa guerra espiritual que eu e você travamos desde o momento que nos colocamos como soldados de Cristo, essa guerra só vai ser vencida com amor. Mas não é o amor da novela das 9, não. É esse amor. Esse amor aqui é incomparável. Esse amor aqui é inenarrável. Esse amor aqui é indescritível. E eu agradeço ao Senhor porque Ele sempre confirma a mensagem que Ele está me dando por enquanto o culto está se desenvolvendo. E o irmão aqui louvando, ele falou: bem-aventurados são vocês, porque ainda louvam ao Senhor. Sem mais, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. E nessa noite, com a misericórdia do Senhor, estou aqui me segurando, irmão, para não cair. Só o Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. É muita glória, é muita glória. É glória em casa, graças a Deus. É glória no carro do pastor, graças a Deus. E agora a gente chega aqui, é mais glória ainda. Não dá para segurar, não, irmão. Só a misericórdia do Senhor. Eu peço aos irmãos que me acompanham. Alguém alguma vez falou que se nós não tivéssemos a Bíblia, tivéssemos só o Sermão do Monte, já seria suficiente para nós. E esse capítulo 5 de Mateus, ele começa, é o começo do Sermão do Monte, uma passagem bastante conhecida, mas que vai servir de entrada para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Deixa eu ver a hora. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 1, diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, pois, quando se injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Aleluia. Você perguntará, irmão Jesus, o que isso tem a ver com amor? Irmão, tem tudo a ver com amor. Aqui o Senhor Jesus, começo do Sermão do Monte, e eu quero fazer uma ressalva aqui, irmãos. Nessa noite existe a multidão e existem os discípulos. E o Senhor manda te perguntar nessa noite: o que é que você quer ser nessa noite? E daqui para frente, você quer ser da multidão ou você quer ser um discípulo? Existe uma diferença entre multidão e discípulo. Multidão era aqueles que andavam atrás de Jesus, tentando arrancar alguma coisa dele. Discípulo são aqueles que querem se parecer com o mestre. Discípulos são aqueles que ficam empoeirados com a sandália do mestre, de tanto andar atrás dele. É uma grande diferença entre discípulo e multidão. E aqui o evangelista começa dizendo que Jesus viu a multidão, mas ele se sentou para ensinar, que era uma costume dos mestres judaicos. Eles se sentavam, se assentavam para ensinar. E aqui o evangelista descreve que ele se assentou para ensinar, e em volta estavam os discípulos, e ele se ensinava. E nós temos aqui uma série de bem-aventuranças, que se nós examinarmos, irmão, esse aqui é um manual prático para você entrar no céu. É um manual prático para você entrar no céu. Você quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu aqui? Eu também quero, irmão. Só que para eu ir para o céu, eu tenho que me enquadrar em tudo isso que Jesus está falando aqui. E ele usa, já falei isso aqui outra vez, ele usa. Jesus falava hebraico e aramaico, uma língua que já não se fala mais, aramaico praticamente. E o hebraico que se fala hoje não é o mesmo hebraico da Bíblia. Hoje se fala íris, na grande parte de Israel se fala um hebraico que não é o hebraico da Bíblia. Só que aqui a palavra bem-aventurado, na origem, no original que Jesus falou, porque ele diz aqui, no versículo 2 diz: e abrindo a sua boca. O evangelista ele faz questão de dizer, e abrindo a sua boca, como dizendo: ó, você que vai ler isso daqui a 2000 anos, saiba que isso aqui saiu da boca de Jesus. É outra coisa que às vezes nós temos dificuldade a gente falou, ele diz, e abrindo a boca, lhes ensinava dizendo: Asherei. Em hebraico, Asherei significa aquele que persevera, aquele que anda. Na teologia se chama aquele que é muito feliz. Na teologia se chama Asherei, bem-aventurado, aquele que experimenta as bênçãos divinas ainda aqui na terra. Isso que Jesus está falando. E por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é um manual para entrar no céu. E aí ele diz: se você é pobre de espírito, se você é manso, se você é perseguido, se você chora, se você tem fome e sede de justiça, se você, várias coisas que o Senhor diz aqui, se você é pacificador, se você é limpo de coração,
você é bem-aventurado. Se você é perseguido, se você é caluniado, você é bem-aventurado. No versículo 12 ele diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Então, o amor, irmão, do jeito de Deus, o amor da forma de Deus, o amor do ponto de vista de Deus, é o amor ágape. É o amor ágape. Amor ágape significa amor incondicional. O Novo Testamento foi escrito em grego, tem 3 tipos de amor. No idioma do grego do Novo Testamento tem 3 tipos de amor: o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional; o amor fileus, que é o amor fraternal, o amor entre irmãos; e o amor eros, que é o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Só que o amor de Deus é um amor ágape. E o que o Senhor quer para nós, para a nossa igreja, é que nós cheguemos ao amor incondicional. Por isso que eu falei que o amor que nós vamos falar nessa noite não é amor de novela. Sabe por quê? O amor da novela depende das circunstâncias. O amor da novela depende de uma série de benefícios. E o amor incondicional não depende de nenhuma circunstância. Ele simplesmente acontece porque é Deus que nos dá, é o próprio Espírito Santo que nos dá. E por que eu comecei pelo Sermão do Monte? Me acompanhe na leitura, e aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil para nós. Me acompanhe na leitura. Ele diz: e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que os odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. No versículo 46 diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também isso os publicanos? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem isso os publicanos também? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Aqui a coisa começou a ficar um pouco mais difícil, irmão. E é esse tipo de amor que Deus quer nos ensinar todo dia, todo dia. Ele diz muito bem aqui, o evangelista, ele diz: se você ama aquele que te faz bem, o ímpio também faz isso. É aquele amor de conveniência. Se eu chego aqui e falo para a igreja um monte de coisas que a igreja gosta de ouvir, eu vou ser o cara mais amado. Mas se eu cometer um erro, irmão, não estou dizendo o que acontece, mas e se eu cair? Quem que vai me levantar? Quem que vai me ajudar a levantar? Se o pastor cair? É desse tipo de amor que Deus quer nos ensinar. É desse tipo de amor que eu estou falando nessa noite. Fazer o bem àqueles que me fazem mal, ajudar aquele que não me ajuda, vem dizer aquele que me odeia. E você vai ver aqui em Provérbios capítulo 25 diz, no versículo 21 diz: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe pão para comer, e se tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe água para beber, e se tiver fome, dá-lhe pão para comer. É desse tipo de amor que estamos falando. Esse aqui é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E é isso que o Senhor quer para nós: elevar o nível da nossa espiritualidade a tal ponto no qual e a vida que agora vivo na carne, a vivo por Ele. Irmão, eu quero ser assim. Quantos querem ser assim nessa noite? Eu quero ser assim, irmão. Eu sou? Não,
ainda, não. Se eu falasse que eu sou, eu estaria fazendo aqui a oração do publicano. Pai, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o que nós estamos falando aqui nessa noite é como Deus vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, como Ele vai abrindo a nossa mente, como Ele vai abrindo nosso coração, como Ele vai colocando no nosso caminho pessoas que precisam. Hoje o pastor estava lendo o final do capítulo 12 de Hebreus. Ele leu, se eu não me lembro, ele leu o versículo 28 e 29. Aí, no capítulo 13 de Hebreus, no versículo 2, diz: lembrai-vos da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos. Aquele que vem 2 horas da manhã, bater na tua porta, 2 horas da manhã. Minha mãe já teve muitas experiências dessas. Minha mãe sempre tem uma garrafa de água gelada e um pão preparado. Sabe por quê? Ela mora no meio de 2 estradas, onde passa muito andarilho. E toda vez minha mãe recebe a visita de alguém pedindo água, pedindo pão, pedindo comida. E o autor dos Hebreus diz: lembrai-vos da hospitalidade, porque alguém, sem saber, hospedou um anjo. O que ele está querendo dizer? Lembre-se de ser hospitalário, porque Deus está te colocando à prova o tempo todo, irmão. Quantas vezes o Espírito Santo me fez virar e voltar para a pessoa que está pedindo lá? Tem uma pessoa vendendo bala, pedindo na rua, e a gente passa correndo e a pessoa está lá, e de repente, epa, que isso? Quem é você? Você não é meu? Se você é meu, não diga que não tem. Não diga que não tem. Se você tem R$2, por quê? Porque papai não se agrada disso. Papai se agrada quando o filho obedece, quando o filho faz o dever de casa. Muitas das vezes, e o tempo todo, por isso que eu falei, nós estamos em guerra o tempo todo, irmão. E a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra o mundo espiritual que nós não podemos ver. Mas além disso, nós estamos sendo testados toda hora. A nossa fé está sendo testada toda hora, em todo momento. Sabe por quê? O ambiente do culto é muito bom. É muito maravilhoso. A gente aqui, domingo à noite, a gente canta louvores. O pastor pregou disso hoje de manhã. Mas às vezes a glória da porta para fora se vai. Mas o objetivo do culto e o objetivo da igreja estar reunida é para você. Desculpa, pastor, vou roubar um pouquinho da unção. É para que você tenha a glória que você recebe aqui. Tudo que acontece aqui no culto, tudo que acontece na reunião dos santos, tem que servir para alguma coisa, tem que mudar a nossa vida. Nós temos que nos quebrantar debaixo da potente mão de Deus. É muita glória, irmão. Aquele que me diz que teve um encontro com Jesus e ainda está com o nariz empinado, está mentindo. Ele não viu Jesus coisíssima nenhuma. Porque aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, irmão, você vai no chão e você se quebranta, e esse amor te constrange, e você diz: quem sou eu? Quem sou eu diante de tanto amor? Quem sou eu? Ele diz, irmão, uma passagem que eu gosto muito, que está nos 4 evangelhos, a crucificação de Jesus. Eu convido os irmãos a ler Igreja do Senhor. Você tem que ler os evangelhos, e você tem que ler nos 4 evangelhos a crucificação de Jesus. Mas somente Lucas escreve na crucificação de Jesus. Somente ele, eu estive analisando, somente ele. Os 4 evangelistas escreveram a respeito da crucificação de Jesus. Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo.
Entendeu? Entendeu de que vai a mensagem? Entendeu o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Eu estou me segurando para ficar em pé aqui, irmão. Como eu sempre falo, Senhor, se o Senhor vai me levar no meio da pregação, amém. Eis-me aqui está teu filho. Mas é disso que está falando. A única coisa que vai nos salvar, amor, 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 é o que vai nos salvar. Sabe por quê? A pior coisa que o maldoso pode fazer contigo e comigo é nos transformar em maldoso igual a ele. E Jesus, até o último momento, a crucificação diz, ele foi esbofeteado, ele foi rasgado as vestes, dividiram as vestes, deram vinagre para ele beber, fizeram de tudo com ele, e no final ele diz: Senhor, olha o nível, irmão, olha o nível. Come on, Jesus. Olha o nível, irmão. Você está morrendo na cruz, você está morrendo na cruz, esmagado pelo seu próprio peso, e você está intercedendo ao Pai por aqueles que te fizeram mal. Isso é amor, isso é amor de Deus, e é isso que Deus está falando para a igreja nessa noite. Amor é do meu jeito, diz Deus. Amor é do meu jeito, até você não chegar ali, continua se esforçando, caminhando, aquele que continua buscando. Irmão, ninguém chegou a lugar nenhum até agora, nem eu nem você, mas a diferença está, o que estamos fazendo, o quanto, em que lugar do caminho estamos, o quanto estamos dispostos a renunciar para ganhar esse amor, para poder distribuir esse amor na terra. Ele diz: vocês são o sal. Nessa mesma passagem ele diz: vocês são o sal, vocês são luz. Então eu te convido, já que essa cruz está aqui, eu te convido no próximo culto a você chegar e olhar para essa cruz, irmão. Olha para essa cruz e se ver pendurado nela. Porque isso que nos faz entender o sofrimento e o amor de Cristo. Quando a gente olha para a cruz e a gente se vê pendurado nela. Porque se você é cristão de verdade, você vai sentir a dor do próximo. Se você é cristão de verdade, você vai ser movido de compaixão por aquele que precisa. E eu não estou falando que você está obrigado a alimentar o mundo inteiro, não é isso, irmão. São as pequenas coisas, são os pequenos detalhes. Começa na sua casa, vai para o seu colégio, vai para o seu trabalho, vai para a fila do banco, vai para o ônibus, vai de carro. Mas você não pode esquecer que Cristo vai junto contigo. E aqui ele diz que o Senhor, ele faz chover para os bons e para os maus. E o Senhor faz o sol sair para bons e para maus. Sabe por quê? A diferença entre nós e eles é que alguém uma vez chegou e pregou o Evangelho para nós. E por isso que eu e você estamos aqui. Porque nós tivemos a oportunidade de alguém pregar o Evangelho para nós. Então, nós só estamos aqui porque Deus colocou alguém para pregar o Evangelho para nós. Tanto com fatos, ou com palavras, ou com ações. Irmão, você que é cristão, às vezes você não precisa nem abrir a boca. Só a sua forma de vida já é evangelista. Só para pessoas, de você sentir a dor do outro. É disso que se trata o amor. O amor de Cristo é eu ver alguém sofrendo e eu sofrer junto com ele. Por isso que eu falei, se você é cristão de verdade, experimenta ficar pendurado numa cruz e você vai sendo esmagado pelo seu próprio peso. Foi isso que ele fez por nós. Ele morreu na cruz, e não há maior amor do que esse. Só que ele veio para nos ensinar. E ele diz aos seus inimigos, ele intercede pelos seus inimigos. Ao Pai ele diz: Pai,
eles estão em trevas. Eles não têm a tua luz, eles não têm como saber. Você já tentou ensinar astrofísica para uma criança de 5 anos? Não vai saber. Tem que ser um engenheiro, tem que ser alguém. Agora, se você quer ser um engenheiro do amor, se você quer ser a fera do amor, você tem que aprender com aquele que é amor. E aí eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Eu não quero me estender. Eita, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Eu quero aprender a amar. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o Filho para a propiciação dos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é o seu perfeito amor. Você viu como é que é muito importante? É a coisa mais importante que pode acontecer conosco, irmão. É a gente alcançar esse nível de amor. Ele diz que Deus é amor. E aquele que ama conhece a Deus. Mas aquele que não ama não conhece a Deus. Então eu peço, começando por mim, eu peço a Deus que Ele me deixe experimentar desse amor. Que Ele me ensine a experimentar desse amor. Porque eu sei que até eu não chegar lá, eu ainda não estou em Deus e Ele não está comigo, é o que João fala. Então eu quero deixar essa mensagem para a igreja, já estou finalizando. Irmãos, não deixe que o mal te transforme, não deixe que o mal, por mínimo que seja, sua vida, não dê brecha para o mal. Paulo fala, não pagueis, não torneis o mal, mas tornai o mal com o bem. Lembre-se, irmão, vou falar de novo, a pior coisa que o maldoso pode fazer conosco é nos fazer descer ao nível deles. E aí, se os caras estão com dinheiro, irmão, carrão, sério, cordão de ouro, Casa Miami, Acapulco. De onde veio isso? De onde veio isso? A casa, o carro, a mansão, a fama, disco de ouro, milhões de dólares. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós, irmãos, estamos sendo preparados para algo muito maior. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está esperando por nós. E o Senhor está voltando, como diz aqui o irmão, como está sendo pregado nessa igreja, o Senhor está voltando, e tudo isso aqui
ficar. Mas sabe o que não vai, o que vai fazer a diferença? É quanto do amor de Deus nós deixamos nessa terra. Qual é a sua marca? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo para deixar a minha marca nesse mundo? Deus está esperando que os filhos dele se manifestem, que os filhos dele façam a diferença nesse mundo. Porque, irmão, se nós não fazemos, ninguém vai fazer. A igreja do Senhor, ela é levantada justamente para fazer a obra do Senhor. Ele foi, mas Ele nos deixou um Consolador. E com isso eu quero terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os irmãos já conhecem. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paulo fala à igreja da Galácia, e ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E Paulo, quando ele fala do fruto do Espírito, ele fala no singular, é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. E ele começa com amor, é a primeira palavra, amor. E por que Paulo faz ênfase em dizer que é só um fruto? Porque se você tiver fé, mas não tiver amor, não adianta de nada. Se você tiver benignidade, mas não tiver paz, não adianta de nada. Ou são todos, ou não é nenhum. Ou são todos, ou não é nenhum. A vida cristã, irmão, é difícil. É difícil, mas a recompensa não tem igual. A recompensa não tem igual. É difícil, mas Deus vai nos dar graça. Deus vai nos dar força. Deus vai iluminar nossa mente. Deus vai iluminar nosso coração. Porque se Ele está liberando essa palavra para a igreja nessa noite, é porque Ele quer que nós cresçamos. O que o Pai quer? O Pai quer que seu filho cresça saudável. O Pai quer que seu filho amadureça. E Ele quer que a igreja do Senhor amadureça, que cresça, que voe. Irmão, Deus quer ver você voando. Deus quer ver você correr bem, amor, como eu falei aqui. Alguém alguma vez chegou para nós e pregou o Evangelho, por isso que estamos aqui. Senão eu, irmão, vou falar como o pastor falou hoje de manhã, sou réu, confesso. Se eu não tivesse recebido a palavra de Deus, irmão, eu estava morto hoje. Deus me tirou do buraco, irmão, do lamaçal do pecado, como disse o Salmo 40. Ele me tirou do lamaçal do pecado e Ele me colocou aqui pela sua misericórdia, pela sua graça, para eu falar para a igreja. O último e o pior dos pecadores, eu recebi a palavra de Deus, porque alguém teve amor comigo e esse alguém nem me conhecia. Ele simplesmente estava fazendo aquilo que Cristo falou para ele fazer. Vai lá e leva a minha palavra. E me levaram a palavra, e eis-me aqui. No primeiro culto que me convidaram para a igreja, lá fui eu, paralítico, espiritual, tudo torto. O pastor falou assim: senta aqui, meu filho. Me lembro como se fosse hoje. Senta aqui na frente, que a unção é maior. E ele me sentaram ali na frente. E eu comecei a ouvir os louvores, comecei a ouvir a palavra, e comecei a receber do Senhor, e comecei a me empolgar. E eu tive cuidado de discipuladores, pastores, evangelistas, irmãos, uma igreja inteira que cuidava de mim. E por causa desse amor incondicional, que esse aqui que vos fala ganhou por aí mais uns 10 anos de vida, ou até agora já faz 12 anos a mais. Que senão eu ia naquele ano mesmo, irmão. Eu ia naquele ano porque o negócio era pesado. Não quero falar aqui meu testemunho de vida, mas
Até hoje sofro as consequências, minha saúde sofre as consequências. Mas por que eu estou falando isso? Porque alguém que não me conhecia sentiu amor e compaixão por mim. E assim que ele diz: tem milhares de pessoas lá fora, irmão. Milhares de pessoas lá fora. Sai daqui agora e vai lá e fala: eu venho em nome de Cristo. E ele me diz que você precisa ouvir a palavra dele. E eu venho em nome de Cristo e eu trouxe aqui. Isso ajuda para você. E se a pessoa não quiser ouvir, você fez a sua parte. Mas não deixe de fazer. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E só está em responsabilidade que Deus nos colocou. Mas glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, todos aqui, experimentando da sua graça, da sua misericórdia, porque o amor do Senhor nos alcançou. O amor do Senhor nos alcançou. Eu te convido a ficar de pé essa noite. Eu quero orar. Irmão, eu só trago aquilo que Deus me dá, que te persegue. Sabe por quê? Porque aquele que te persegue é aquele que vai te levar a um novo nível de amor. Porque se você conseguir amar e bendizer aquele que te faz mal, você vai integrar mais. Lembre-se. Lembre-se. Esse aqui. Se veja aqui, o lugar mais alto que podemos chegar nós é os pés da cruz. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar.